Hosana, Hosana, ao nosso Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse momento de adoração, de culto ao nosso Deus. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Sejam todos bem-vindos, os irmãos e irmãs que encontram-se presentes aqui no templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, assim como os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Que na manhã de hoje tenhamos um momento de adoração, um momento de louvor, um momento onde possamos consagrar todo o nosso ser diante do nosso Deus. Que não seja somente um momento onde nós cumprimos uma obrigação religiosa. Não, que não seja. Seria perda de tempo. Mas que seja um momento onde cada um de nós, com os corações ardendo diante de Deus, adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, seja aqui no templo, seja em nossos lares, que tenhamos uma manhã especial na presença de Deus e possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Nós teremos agora um momento de oração e eu convido a todos a se colocarem de pé para consagrarmos a Deus esse nosso momento de culto ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Santo, santo, santo Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque podemos, na manhã de hoje, presencialmente ou em nossos lares, mas unidos num único propósito, Pai, que é adorar e exaltar ao Teu santo nome, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista no Andaraí, Senhor. Obrigado, Senhor, também pelo Seu cuidado na vida daqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais e gostam, Senhor, de ouvir essa mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja com todos, Deus, nesse momento. Por mais que estejamos passando, quem sabe, Pai, enquanto sociedade, momentos de adversidade, nós cremos que a Tua igreja, que o Teu povo persevera em meio às adversidades, porque confia em Ti, no Cristo, que reina e que é sobre tudo aquilo que ocorre e é Senhor de nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo, Senhor, que o Senhor receba o culto que humildemente, Senhor, prestamos a Ti nesse momento. É a oração que fazemos, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, meus irmãos, nós iremos fazer a leitura bíblica que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 8 e 9, livro dos Salmos 63, verso 1 e Isaías 26, verso 8 e 4. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. No caminho dos Teus juízos, Senhor, temos esperado por Ti. No Teu nome e na Tua memória está o desejo de nossa alma. Confiai, temos esperado por Ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Vamos ler essa última frase? Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Às vezes nós, legitimamente, devido à nossa fragilidade humana, nos abalamos. Porém, que nunca venhamos a nos esquecer que estamos firmados numa rocha eterna e que nunca se abala. E é
para essa rocha eterna, é para esse Deus que nós dedicamos, consagramos as nossas vidas e o nosso louvor nesse momento. Iremos cantar o cântico Eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a E é esse Deus que vamos continuar louvando. É o Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos continuar engrandecendo esse nome, esse Deus que é fiel, mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está ali do nosso lado, nos ajudando e cooperando, confortando o nosso coração e nos direcionando. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas
mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É a melhor decisão que a gente pode fazer em nossas vidas, entregar as mesmas aos cuidados deste Deus, deixar que Ele assuma o controle da decisão que pode fazer, no momento de adversidade, nesse período de pandemia. Meus irmãos, eu vou chamar aqui à frente as nossas crianças, juntamente com as professoras e os professores. Então, se você, papai, mamãe, vovô, vovó, trouxe suas crianças hoje aqui, traga à frente, por gentileza, para a gente orar, colocando diante de Deus o nosso momento do culto do ministério infantil que está retornando hoje, durante um longo período, somente sendo realizado de forma virtual. Hoje nós retornamos com o nosso culto do ministério infantil. Motivos para glorificarmos o nome do Senhor, né, meus irmãos? Aos poucos, conseguirmos novamente, retomando as nossas atividades, com cuidado, com atenção, com amor,
né, sem negar aquilo que precisa ser obedecido, conforme orientado pelas autoridades sanitárias, mas é motivo de gratidão a Deus. E a nossa professora, a nossa líder do Ministério Infantil, a Sara, que de repente alguns irmãos não conhecem ainda, a nossa líder do Ministério Infantil, a Sara, porque ela entrou aqui à frente do Ministério justamente nesse período da pandemia, onde não estávamos realizando as nossas atividades presenciais, porém ela vem desenvolvendo, dando continuidade ao trabalho da nossa irmã Ana Clarice. Ela vem continuando com as atividades virtuais com as crianças, assim como os demais professores também vêm continuando as suas atividades de forma virtual, com as lições, né, acompanhando as nossas crianças, mas é motivo de gratidão, Sara, a gente poder hoje estar retornando com as atividades do Ministério Infantil. Então vamos orar ao Senhor, pedindo pela vida dos professores e das nossas crianças nesse momento. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque na data de hoje nós temos essa possibilidade de retornar com os nossos cultos do Ministério Infantil. E é com alegria, Senhor, que trazemos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, para poderem estar cultuando a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um desses professores, professoras, Pai, na lição, na reflexão, na mensagem que eles irão transmitir agora, Pai, dando continuidade ao culto, Senhor. Assim como o Senhor esteja também com cada uma dessas crianças, Pai, que essa palavra possa encontrar acolhida em seus corações e que eles possam, Senhor, cada vez mais conhecer a Ti, Deus, como seu único Senhor e Salvador. Abençoe o nosso culto do Ministério Infantil. É a oração que fazemos, Senhor, com os corações alegres. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças podem ir, os irmãos podem sentar. Clarinha estava animada, né, Clarinha, para o retorno do culto, chamou até o Daniel, né, Daniel? Ligou para você de manhã, Janjão também, né, João? Estava feliz com o retorno, né? Então vai lá com a titia agora, vamos retornar com as nossas atividades. É motivo de muita alegria, meus irmãos, motivo de alegria. Que Deus abençoe vocês, criancinhas, que Deus abençoe os professores. Tchau, tchau. No início do culto, eu não solicitei, então eu vou solicitar agora. Os irmãos e irmãs para entrarem nas suas redes sociais e compartilharem o nosso culto aqui da Primeira Igreja Batista no Andaraí, na página da igreja no Facebook, assim como você que nos acompanha pela internet. Não dói, é só clicar em compartilhar e publicar, só isso, 2 movimentos, compartilhar e publicar, e assim você vai estar levando a mensagem do nosso culto de hoje para outras pessoas, amigas suas, parentes seus, que quem sabe estão atravessando um momento de adversidade na sua vida, e quem sabe a palavra de hoje que será ministrada virá ao encontro dessa pessoa, e você vai estar sendo um instrumento de Deus, por meio das suas redes sociais, para levar essa palavra, com um movimento simples, compartilhar e publicar, para que outras pessoas possam também ouvir a mensagem que será pregada aqui nessa manhã. E eu chamo então à frente o nosso pregador dessa manhã, meu grande amigo, o pastor Tiago Titilo. Pastor Tiago, ele tem nos abençoado aqui em vários momentos em nossa igreja, trazendo estudos, trazendo uma palavra, e no dia de hoje ele continuará a nos abençoar com a mensagem dessa manhã, cujo título encontra-se em nosso boletim: Perseverança em meio à adversidade. Ainda sobre esse tema também, a pastoral de hoje tratou sobre esse tema também. Se os irmãos puderem posteriormente ler, façam a leitura da nossa pastoral. E o pastor Tiago então trará essa mensagem. Pastor Tiago, agradeço imensamente a voluntariedade do irmão em vir aqui, trazendo essa reflexão, essa mensagem para os nossos corações. Fique à vontade e que Deus possa usar o irmão
poderosamente. Aproveitando, pastor Tiago, antes de passar, o pastor Tiago possui livros publicados e ele publica também livros de outros grandes autores. E ele trouxe alguns dos seus livros, está ali na bolsa dele. Ao final do culto, caso algum dos irmãos tenha interesse, é só procurar o pastor Tiago Titilo para adquirir, então, esses livros, que ele pode até falar depois melhor sobre os títulos e sobre aquilo que se trata. Tá bom, pastor Tiago? Fique à vontade, que Deus abençoe o irmão. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus permaneça sobre as nossas vidas, como já está. Amém? É uma alegria muito grande poder cultuar com os irmãos nessa manhã. Durante o primeiro momento de pandemia, no ano passado, a primeira onda, eu adquiri Covid, então eu fiquei imune por alguns meses e eu estava saindo e pregando, mas conforme a orientação do meu médico, visto que os anticorpos começavam a declinar, eu me recolhi um pouco mais. E é o primeiro momento que eu estou cultuando presencialmente. Então é um momento singularmente importante para mim. Eu quero agradecer ao pastor Rodrigo, pastor amigo, Rodrigo, meu professor também na especialização ali no Seminário do Sul. Quero agradecer o convite, possibilitando-me, ainda que com os devidos cuidados de distanciamento, estar aqui presencialmente com os irmãos para adorar o nosso Deus. E quero convidar os irmãos para refletirmos sobre esse tema de perseverança em meio às adversidades. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Nós vamos ler a carta de Jesus à igreja, ao anjo da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 8 até o 11. Apocalipse 2, verso 8 ao 11. Para refletirmos, para meditarmos aqui nesta manhã. Carta de Jesus ao anjo da igreja em Esmirna, que se encontra no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 8 em diante. A palavra do nosso Deus assim diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é o alimento que nutre o nosso ser, que nutre as nossas almas, Pai. Obrigado, porque nela encontramos conforto em momentos difíceis, encontramos ânimo para prosseguir, encontramos a Tua vontade revelada para obedecermos, e porque nela achamos Jesus, achamos a nossa vida. Ó Pai, fala ao Teu povo, a começar por mim, por meio da Tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para aprendermos, apreendermos e praticarmos as verdades aqui reveladas. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus Cristo, o Teu bendito Filho e nosso eterno Salvador. Amém e amém. Essa carta é endereçada
possivelmente, e aqui eu não excluo outras possibilidades de interpretação, mas ao líder da igreja em Esmirna. Eu sei que o anjo da igreja é um termo que gera alguma controvérsia e não dá para a gente afirmar categoricamente que o que eu estou dizendo aqui é o que era pretendido pelo autor bíblico. Mas eu parto desta interpretação possível. A carta é dirigida, então, ao líder da igreja em Esmirna, uma cidade importante, uma cidade portuária, a atual Izmir, cidade próspera que reivindicava ser a primeira da Ásia, cidade que, conforme a tradição, é a cidade natal de Homero. Fazia fronteira com o mar Egeu, era ladeada pelo Monte Pagos, que era contornada pela famosa avenida chamada Rua de Ouro. Os templos pagãos, lado a lado com as casas e edifícios públicos, formavam o que era conhecido como a coroa de Esmirna. Esmirna tinha uma ótima relação com Roma e era uma das 4 cidades que abrigava as assembleias da província, além de Éfeso, Sardes e Pérgamo. Foi a primeira cidade a erigir um templo para o culto da deusa Roma, isso por volta do ano 195 a.C. No ano 26 depois de Cristo, ou seja, muito próximo ali do ministério de Jesus, da época do ministério de Jesus, ela venceu a disputa para construir um templo em homenagem ao imperador Tibério. Possuía também templos dedicados a Zeus e a Cibele, e sua fidelidade a César fez com que logo, logo, fosse introduzido nessa cidade o culto imperial. E a gente sabe que o culto imperial demonstrou o quanto os cristãos eram fiéis ao seu Senhor. Eu digo isso porque eles se recusavam, evidentemente, a dizer que César era o Senhor, porque eles reconheciam como Senhor apenas um, Jesus Cristo. O nome Esmirna é oriundo do grego e significa mirra, que é uma planta que, ao ter a sua casca esmagada, exala um doce aroma. E isso também é significativo, porque quanto mais aqueles cristãos eram perseguidos, mais eles eram oprimidos, mais eles eram esmagados, mais eles exalavam, através do seu testemunho, o bom aroma de Cristo. E o verso 8 inicia com a seguinte afirmação: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Quando nós olhamos o cabeçalho da carta ao anjo da igreja em Esmirna, a gente pode perceber que Esmirna é uma das 2 igrejas, entre as 7 igrejas destes capítulos do Apocalipse, a outra é Filadélfia, que não sofre nenhuma repreensão de Jesus, que não é criticada por Jesus. Era uma igreja fiel, uma igreja obediente, uma igreja comprometida mesmo diante da adversidade. E ela precisava de estímulo e encorajamento, e não de repreensão. Por isso, logo no início, após esse pequeno cabeçalho, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, nós temos: estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus aqui começa a estimular a igreja, afirmando que Ele é o eterno Senhor. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é aquele que não está preso ao tempo, mas que, sendo o Senhor do próprio tempo, é o Senhor da igreja que está sofrendo no tempo. Ele, contudo, é eterno e busca atrair os olhos da comunidade para que olhem para a eternidade, ao invés de olhar para as circunstâncias do momento, as circunstâncias temporais. Seu sofrimento nada é se comparado à glória eterna que aqueles que permanecerem fiéis irão desfrutar. Por isso Jesus inicia dizendo: eu sou o primeiro e o último.
Eu sou a própria linha do tempo porque eu estou além do tempo. E assim estimula a igreja para olhar além das circunstâncias, além das dificuldades, mas pôr os seus olhos na eternidade. E ele continua dizendo, ainda no verso 8, que esteve morto e tornou a viver. Quando nós observamos essa afirmação de Jesus de sua vitória sobre a morte, fica fácil compreender o que Jesus buscava estimular naquela igreja. A crença de que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que nele creem. Porque da mesma forma que ele venceu a morte, aqueles que creem em Jesus também não terão a morte como a última palavra sobre si. Vocês se lembram daquele texto de Jesus caminhando com os discípulos para as regiões de Cesareia de Filipe? E ele pergunta então aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E vós, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente, né? Muito característico de Pedro, seja para o bem ou para o mal, ele geralmente toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a ele, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte não prevalecerão contra ela. O que Jesus está afirmando é que a comunidade messiânica, aqueles que se reúnem em torno do Cristo, o Filho de Deus, aqueles que confessam como Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo, sobre estes as portas da morte não têm a última palavra. A vitória de Cristo sobre a morte é uma amostra da nossa própria vitória sobre a morte. E aqui Cristo lembra a igreja disso. Como Cristo, a igreja sofria injustiças dos judeus. Cristo também sofreu dos romanos também, que eram hostis, mas como Cristo permaneceu obediente, a igreja que assim permanecesse, a igreja que era fiel até a morte, também experimentaria a vitória sobre a morte e triunfaria sobre ela. Então Jesus inicia essa carta levando a igreja a olhar para além das circunstâncias, para a eternidade, e garantindo à igreja que, assim como ele venceu a morte, aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança nele também venceriam a morte. E o verso 9, junto com o verso 10, os versos 9 e 10, assim dizem, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Conheço a tua tribulação. O verbo conhecer aqui na língua original implica muito mais do que um conhecimento meramente teórico, mas é um conhecimento experiencial. É como se Jesus estivesse dizendo assim àquela comunidade, eu sei exatamente o que vocês estão passando, porque eu já passei por isso também. Evidentemente, Jesus foi perseguido durante o seu ministério, que culminou no seu julgamento e crucificação. É claro, essa não é a história final. Ele ressurge, ele revive. Mas eu quero chamar a atenção aqui para 4 tipos de perseguição que os crentes de Esmirna possivelmente estavam sofrendo.
Primeiro, a perseguição governamental, a perseguição promovida pelo império. A palavra aqui traduzida por perseguição dá a ideia de comprimir, esmagar um objeto. E a lei romana, como eu disse, passava então a exigir o culto ao imperador, mas a igreja se negava a confessar César como Senhor. A igreja fiel mantinha que só tinha um Senhor, Jesus Cristo, e por isso havia uma perseguição do Estado sobre ela. É claro, nós podemos imaginar que esse não era o único tipo de perseguição sofrida pelos cristãos. Havia também a perseguição econômica que se deixa transparecer no texto, quando no verso 9 diz que além de conhecer a sua tribulação, Deus conhece também a sua pobreza. Mas tu és rico. E aqui, é claro, Jesus está fazendo um contraste entre a pobreza material e a riqueza espiritual daqueles crentes, daquela comunidade. Esmirna era uma cidade muito próspera e onde muitas pessoas teriam um caminho aberto para prosperar, mas não os cristãos, que sofriam todo tipo de boicote governamental e da sociedade. Cristãos eram despedidos dos seus empregos, seus comércios eram saqueados e, muito possivelmente, isso fazia com que diversas necessidades surgissem no seio daquela comunidade. Mas Jesus os lembra que, apesar disso, eles eram ricos. E eram ricos porque aquilo que é de fundamental valor na vida eles tinham, que é o próprio Senhor Jesus. Uma perseguição religiosa que se deixa transparecer pela expressão e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Mas esses mesmos que se declaravam judeus, esses mesmos que se viam como um exemplo de piedade, são os mesmos que buscaram e fizeram todo o esforço para que Cristo fosse sentenciado, que participaram do julgamento e da morte de Estevão. Havia uma comunidade judaica em Esmirna muito hostil, que buscava lançar calúnias contra a comunidade judaica, acusando-os de diversas coisas que realmente não eram verdadeiras. Muito possivelmente havia delatores ali, judeus infiltrados na comunidade cristã, para que pudesse, então, entregar os cristãos ao poder do Estado. E, por fim, eu destaco aqui a perseguição física. Não temas. O verso 10 vai dizer: as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As prisões romanas eram lugares horríveis, lugares insalubres, lugares que realmente você não conseguia passar muito tempo ali. Ou você era torturado e liberado, ou você acabava morrendo ali. E talvez por isso a expressão 10 dias aqui, né? Porque as pessoas não conseguiam nem ficar muito tempo lá. E é claro que o 10 aqui é um número figurado e não literal. Mas, de qualquer forma, os cristãos seriam lançados no cárcere. E, evidentemente, esse momento passaria. Talvez a expressão 10 dias queira dizer que é um período de tempo, um período que não se prolongaria. Mas, seja como for, você tem aqui, além da perseguição no aspecto religioso, no aspecto econômico,
E no aspecto governamental você tem esse aspecto físico de ser encarcerado, de passar privações, de estar numa situação absolutamente terrível. E logo depois, no mesmo versículo, você tem uma promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que logo no começo, na introdução, eu falei da arquitetura de Esmirna com os templos pagãos e os edifícios públicos e as casas particulares, as residências, formando o que ficou conhecido como a coroa de Esmirna, por causa da aparência que essas construções davam. E, de alguma forma, essa coroa de Esmirna era o ápice da glória humana, da beleza daquilo que o homem poderia construir. Mas a promessa de Jesus aqui tem a ver não com algo que o homem é capaz de construir, ou com algo que glorifique as ações humanas, mas com algo que glorifique a Deus. Por isso, Jesus diz: a verdadeira coroa será dada àqueles que permanecerem fiéis, mesmo diante de todas as tribulações, de todas as adversidades, de toda a perseguição, de todo o boicote, de tudo que possam estar enfrentando. Estes receberão a verdadeira coroa, que não é a coroa construída pelo homem, mas é uma coroa que tem valor eterno, a coroa da vida. Então, o versículo 11, fechando essa carta, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Não verá a segunda morte. O sofrimento terreno que culmina na morte não é o estágio final. Reforça aquilo que Jesus busca lembrá-los logo no verso 8, quando diz que quem está falando é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aquele que venceu a morte, ou seja, aquele sobre quem a segunda morte não tem a palavra final. E é isso que Jesus reenfatiza aqui: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Para concluir, eu quero apenas falar aos irmãos que a gente tem vivido um momento difícil, sim, mas graças a Deus, aos poucos, nós estamos vencendo essas circunstâncias. A prova disso é que as crianças aqui estão retomando hoje, né, o seu culto infantil, presencial, e isso deve ser um motivo de muita alegria para toda a igreja, para os pais, para toda a comunidade aqui. Mas temos enfrentado momentos extremamente difíceis, adversidades. Não estou falando de uma perseguição religiosa, graças a Deus essa não é a nossa realidade. Mas enfrentamos adversidades próprias do nosso tempo. E ainda assim a palavra de Jesus para aquela igreja em Esmirna, no século I, tem validade e aplicação para nós hoje. Permanecermos fiéis, permanecermos firmes diante de circunstâncias adversas, sabendo que a nossa vida não se resume a isso aqui, tendo posto os nossos olhos na eternidade e sabendo que, como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Eu sei, e não sei se é a realidade de algum irmão aqui, mas nessa pandemia certamente muitos foram afetados. Eu perdi minha mãe, meu sogro, muita gente querida, amigos que partiram. Mas a gente tem que permanecer firme, olhando para a eternidade e sabendo que nessa terra nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma missão a cumprir aqui. Quando Deus nos coloca para servir ao próximo, para proclamar o seu evangelho. Um pastor amigo meu diz que nós nascemos com prazo de validade, né? Praticamente dá para ver escrito ali. A pandemia, o acidente, a doença,
talvez o homicídio, o assassinato é só o pretexto. Na verdade, a causa da nossa chamada, da nossa convocação é a vontade de Deus. E que a gente possa, mesmo diante dessas circunstâncias, as circunstâncias do nosso tempo, que não são exatamente as mesmas circunstâncias do primeiro século, enfrentados pela igreja de Esmirna, mas que nós possamos nos manter firmes, olhando para a eternidade, sabendo que a morte é um inimigo que será vencido, ao mesmo tempo que possamos nos apropriar da promessa de que receberemos a coroa da vida se permanecermos fiéis até a morte, e que isso nos dê encorajamento e força para continuar a despeito de qualquer dificuldade. Amém? Eu quero orar com os irmãos e já chamar o pastor Rodrigo aqui à frente. Até quero fazer melhor, eu quero pedir que o pastor Rodrigo faça essa oração. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Tiago. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que vem ao encontro do Teu povo nessa manhã. Passamos, sim, Deus, como foi dito, por momentos de adversidade no tempo presente. E assim como o Senhor reinava, reina e reinará na história do Teu povo, o Senhor reinava, Senhor, no século I. Não é César que reinava na vida do seu povo, e sim o Cordeiro entronizado. E o Senhor esteve com seu povo em meio à adversidade, conforme o pastor Tiago falou aos nossos corações nessa manhã. Nós cremos também que o Senhor está conosco, nesse momento em que atravessamos. Quem sabe perdas grandiosas possam ter ocorrido, ou possam vir a ocorrer. Pessoas queridas que tanto amamos, vindo a adoecer, e infelizmente às vezes até nos deixando, Senhor. Porém nós cremos que Tu continuas soberano, Senhor, na história de nossas vidas, e por isso nós perseveramos em meio à adversidade, porque sabemos bem em quem temos crido, Senhor, e sabemos que Tu és poderoso, Deus, para nos fortalecer, nos animar e nos dar condições de superarmos esses momentos difíceis que atravessamos. Que possamos manter os nossos olhares, Senhor, não na temporalidade, não no que é transitório, mas que possamos ter os nossos olhos fitos em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E assim, perseverarmos, Deus, em meio às adversidades. Pedimos o Teu consolo, o Teu cuidado, a Tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí, sobre a vida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor possa se fazer presente nesse lar também, neste momento, falando aos corações. Fica conosco, Deus, e livra-nos do mal. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço o pastor Tiago por ter voluntariamente vindo aqui nos abençoar com essa palavra nessa manhã, e com certeza falou muito aos nossos corações. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, assim como a vida da sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua presença conosco nessa manhã, que muito nos alegra. Nós teremos agora, meus irmãos, o nosso momento de dedicação de bens e dedicação de vidas. Nós iremos cantar um cântico que diz: pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou Te seguir e Te amar até o fim. Foi o que o pastor Tiago trouxe aos nossos corações nessa manhã. Que independente das circunstâncias, até mesmo adversas que estivermos atravessando, que nós venhamos a ter a convicção, a certeza de que sabemos quem é o Deus a quem servimos, e venhamos a nos manter assim fiéis a esse Senhor, o amando até o fim. Como foi dito, ao vencedor seria dada a coroa da vida. Glória a Deus
por isso. Eu lembro aos nossos irmãos, tanto aqui presencialmente, como aqueles que nos acompanham de forma virtual, que as ofertas, os dízimos podem ser feitos tanto aqui no Gasofilaço, quanto também por meio de Pix, transferência bancária, e quem assim optar, é só enviar para o e-mail da igreja, pibnoandaraí@gmail.com, o comprovante e indicando aonde o irmão gostaria que esse valor, que essa oferta fosse destinado. Lembro que estamos nesse momento com algumas campanhas, cuja principal é o PPP, Presente para Piba. Temos outras também, como a Pedaleira para o Ministério de Música. E continuamos solicitando as ofertas para a Mesa do Amor, para a ação social de nossa igreja, para a elaboração das nossas cestas básicas. E também nesse mês, no último domingo nós teremos um momento, do culto missionário aqui da igreja, onde também estaremos solicitando ofertas para as nossas instituições de educação religiosa e missionária, no caso, o nosso CIEM, aqui no Rio de Janeiro. Então, convido novamente os irmãos a se colocarem de pé para o nosso momento de dedicação de bens e de vidas, cantando um hino logo de manhã. Enquanto estiver cantando, o irmão poderá então trazer seu dízimo, a sua oferta, mas principalmente que o irmão possa consagrar a sua vida diante desse Deus, em que sabemos, em quem temos crido, e que nos ajuda em meio às nossas adversidades. Cantemos. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Descansemos nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos orar agora, consagrando ao Senhor os bens e as vidas. Gostaria de chamar à frente, caso esteja aqui, mantendo o distanciamento ao vir à frente, os aniversariantes dessa semana. Se não estiver presente, estiver conosco por meio das redes sociais, sinta-se então acolhido, sinta-se simbolicamente abraçado pela primeira Igreja Batista no Andaraí. Então vou chamar, estando presente, venha à frente por gentileza. No dia 20 nós temos a Joyce Cristina, a Marta Maria, Leandro da Silva. Dia 22, pode vir à frente se estiver. Dia 23, Neuza Ferreira. Dia 24, Joana Abreu e Thaísa Maria. Dia 25, Daniel Silveira. Dia 26, Edilaine. E também no dia 26, a Mariana Santos, estando presente. É só vir aqui à frente, mantendo o distanciamento, para que a gente possa orar. Se você completa aniversário nessa semana e o seu nome não foi citado aqui, pode vir à frente também. De repente, seu cadastro está desatualizado
na secretaria. Depois procure a Mariana e dê o nome para Mariana. Dona Joana também, Dona Joana? Dona Joana, parabéns, parabéns, Dona Joana. Mais alguém? Não? Aniversário de casamento. Dia 26, Marluce Macrina e Manuel Martiniano. 38 anos, bodas de Carvalho. Parabéns ao casal. Dia 26, Edith Rosa e Veridiano José. 30 anos, bodas de Pérola. Parabéns, Veridiano, parabéns. Deus esteja abençoando o casal também. Dia 26 também, Viviane Rabelo e Márcio Teixeira Viegas, 11 anos, bodas de aço. Parabéns ao casal, parabéns a todos. Se alguém também faz aniversário de casamento essa semana, e eu não chamei, seus dados devem estar desatualizados, depois atualize na secretaria, mas venha à frente para que estejamos orando e consagrando a sua vida. Mais de ninguém? Então nós vamos orar nesse momento, consagrando os bens e as vidas. Perdão, faltou um. Ministério Infantil, Theo Luiz Gomes, Ministério Infantil, possivelmente está, caso esteja na igreja presencialmente, está lá no culto do Ministério Infantil. Se estiver em casa, Theo, parabéns, meu irmão, felicidades, que Deus esteja abençoando sua vida. Valeu? Vamos orar então, meus irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, porque mesmo que passemos por lutas, por adversidades, o Senhor se faz presente em todas elas, Senhor. E nós podemos perceber, Senhor, de forma clara, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu pastoreio, Senhor, sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, pelas vidas fiéis que trazem, Senhor, diante do Seu altar, os dízimos e as ofertas, Senhor. Louvamos a Ti porque até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Senhor tem sustentado o Teu povo, Senhor, aqui no Andaraí. Mesmo no momento tão difícil, Senhor, de crise econômica, um momento tão complexo em que atravessamos, nós percebemos, Senhor, o Teu cuidado na vida do Teu povo aqui no Andaraí, na vida da Tua igreja, e por isso glorificamos, Senhor, o Teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Tu reinas, Senhor, sobre nossa existência. De igual forma, Senhor, damos graças a Ti pelos aniversariantes nessa semana, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, Deus, por mais um ano de existência. Prova do Teu carinho, prova do Teu cuidado, prova do Teu amor, Pai, sobre a vida dos Teus servos. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida dos nossos irmãos. Assim como por mais um ano de casamento, Senhor. O Senhor tem sustentado essas famílias nesse período, Pai. O Senhor tem fortalecido, Deus, as famílias nesse período. E nós somos imensamente gratos a Ti por isso, meu Deus. Obrigado, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um desses casais também, dando mais anos de aniversários, de casamento pela frente, na Tua presença, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que vem, Senhor, aos nossos corações e fala profundamente, Senhor, a cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. É bom adorarmos a Deus, é bom exaltarmos o nome do Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente. Como é bom termos uma manhã na presença de Deus. Domingo que vem, meus irmãos, é o nosso 4º domingo, e normalmente na nossa igreja nós celebramos a ceia no 3º domingo, ou seja, seria hoje. Porém, nós iremos celebrar a nossa ceia no 4º domingo. Será então domingo que vem a celebração da ceia do Senhor. E também no domingo que vem, como é o dia do Ministério de Missões à frente aqui do culto, nós teremos a nossa classe única voltada para os pequenos grupos, voltado para a evangelização discipuladora. E quem vai estar conduzindo a nossa classe é o nosso seminarista Rodrigo Menezes, que eu chamo à frente. O Rodrigo está aí? Cadê o Rodrigo? Por gentileza, Rodrigo, para falar sobre o PPP, atualizar a igreja sobre o presente para a PIBA. Em novembro, nós temos o aniversário da igreja e já estamos à prestação
dando a nossa oferta para presentear a nossa igreja, ou seja, presentear a nós mesmos, já que nós somos a igreja. A igreja não são 4 paredes, um teto, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. Você é precioso, meu irmão, você é preciosa, minha irmã. Então, Rodrigo, traga as notícias aí do PPP, por gentileza. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, igreja, bom dia a todos. Bom dia a você que nos acompanha de forma virtual. Não sei se eu posso afirmar, a primeira vez que a transmissão acontece com o nosso PC, não é? Irmãos, tivemos hoje a primeira transmissão utilizando o nosso computador, nosso próprio computador. Isso é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Tivemos aí o pessoal que está acompanhando de forma online, já essa bênção já acontecendo hoje. Então, tivemos também já a oportunidade de fazer a aquisição da nossa nova câmera. Está para chegar agora final de mês. Então, vamos ter aí uma transmissão com uma maior qualidade, com uma imagem melhor. Então, é a nossa igreja se modernizando, a nossa igreja caminhando, avançando. Isso é muito bom. Temos aqui já o nosso termômetro que avançou. Estamos com o nosso alvo, né, para chegar lá nos 12 mil, que é o nosso primeiro marco. Estamos aqui chegando a R$ 7.920. Isso é uma bênção, mostra como a nossa igreja, mesmo num momento tão difícil, consegue ser tão amorosa, consegue ser tão abençoadora na vida da nossa igreja. E temos aqui também a oportunidade de fazer cada vez mais esse culto, essa igreja, caminhar para uma nova etapa, um momento onde a igreja agora caminha de forma híbrida, né? Caminha de forma presencial e ao mesmo tempo online. Temos aqui os nossos irmãos nos acompanhando em casa, e eu quero lançar um desafio para os irmãos que nos acompanham em casa. Compartilha com a gente na nossa página, compartilha lá nos comentários como essa igreja tem sido bênção para você, como é bênção poder compartilhar conosco, estar em comunhão, seja de forma presencial ou online. Então é esse, irmãos, os avisos que eu trago sobre a nossa campanha do PPP, sobre a nossa campanha de modernização tecnológica da nossa igreja, e trago aos irmãos esses avisos. Muito obrigado. Obrigado pelas informações, Rodrigo. E semana que vem, então, pela manhã, 9 horas, EBD classe única. Nosso seminarista Rodrigo, então, vai estar trazendo o nosso estudo, pensando sobre os pequenos grupos multiplicadores, tá bom? E a nossa classe normal, nós estamos estudando razões da nossa fé. Então, acompanhe também lá os vídeos no nosso canal do YouTube, ou presencialmente às 9 horas da manhã, aqui no Andaraí. Nós estamos indo para os nossos momentos finais de culto, e eu gostaria que aqueles que nos visitam se colocassem de pé nesse momento, para que a gente possa saber quem está nos visitando. Quem está nos visitando essa manhã, por gentileza, uma irmã nos visitando. Firmino, poxa, que bom, Firmino, feliz em te ver, meu irmão, muito obrigado por terem vindo, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Não, fica de pé rapidinho, a gente tem um hábito aqui na igreja, seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso meio. Nós temos um hábito forte aqui, que é abraçar. A nossa igreja é a igreja que abraça, mas a gente não pode abraçar nesse período, né? Então, eu gostaria que os irmãos do seu lugar dessem um tchauzinho para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá bom? Espero que tenham se sentido bem e que retornem, caso assim desejem, para as nossas reuniões dominicais aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Assim como aqueles que nos acompanham também de casa. Você que pela primeira vez hoje está acompanhando o culto conosco. Espero que você tenha se sentido bem, que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração e que você possa continuar também nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nós estamos então indo agora para o encerramento. Daniel vai ter o vídeo hoje com as informações. Daniel vai passar o vídeo com as informações da igreja e logo após eu vou estar orando e encerrando o culto.
convido os irmãos a se colocarem de pé, para que estejamos então realizando a nossa oração final. Nosso pastor Osíris, encontra-se nesse período de férias, deve estar nos acompanhando pelas redes sociais, né, pastor Osíris? Então, que Deus continue fortalecendo o Senhor, animando e dando descanso ao Senhor nesse período, para que assim que o Senhor vier a retornar, possa continuar a conduzir a tua igreja como tem feito até aqui. Nós que celebramos o aniversário do pastor Osíris também nesses dias, realizamos um culto ontem e foi muito bom agradecermos a Deus pela vida do nosso pastor Osíris. Vamos orar para encerrar nesse momento. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem conduzido o teu povo, até aqui o Senhor tem conduzido a tua igreja, até aqui nós temos percebido, Senhor, a tua atuação poderosa no meio da primeira igreja batista no Andaraí. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um dos irmãos que entraram por essas portas nessa manhã ou que nos acessaram por meio das redes sociais. Que cada um, Senhor, possa ter ouvido a tua palavra e possam sair daqui do templo ou estar nos seus lares nesse momento, recebendo algo da parte do Senhor. Que possa ter havido transformações, que possa ter havido nesta manhã um ânimo novo, que possa ter havido nessa manhã a proclamação da salvação, a proclamação da esperança que há somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Leva-nos em paz aqueles que aqui estão presencialmente para os nossos lares, mantenha em paz aqueles que já encontram-se em seus lares com as suas famílias, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui, a primeira igreja batista no Andaraí, com os irmãos da primeira igreja batista no Andaraí que estão em seus lares, assim como com todas as igrejas do Senhor sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar enquanto os instrumentos estiverem tocando, façam a sua oração final. Estamos dentro do horário, então com calma, façam a sua oração final e em seguida a gente estará saindo sem aglomeração, cada um indo para os seus lares. Que Deus abençoe e um domingo abençoado para todos na presença de Deus.